A paz do Senhor, irmãos. Graças nós damos ao nome do Senhor, nosso Deus, mais uma vez. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem sido nosso guia, tem direcionado a nossa vida. E enquanto o Senhor permitir que vivamos, certamente Ele cuidará da nossa vida, cuidará da igreja, cuidará do seu povo e dará vitória aos seus filhos, aqueles que esperam no Senhor. Estamos aí começando essa semana, agradecidos sempre ao Senhor, porque o salmista diz: nós deitamos e acordamos na sustentação do Senhor. E mais uma vez acordamos nessa sustentação. Por isso, meu irmão, hoje nós vamos falar de um homem que servia ao Senhor Jesus, que batalhava pelo nome de Jesus, mas um dia o inimigo atentou contra a vida deste homem de Deus, e ele foi salvo milagrosamente pelas mãos do Senhor. Por isso que eu sempre digo, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu percebo claramente que nada acontece se o Senhor não o permitir. A um ele permitiu que fosse recolhido às mansões celestiais. Ao outro ele deu grande livramento. Deus sabe o que faz. Por isso vamos ler esse texto da palavra do Senhor, que está em Atos capítulo 12. Vamos ler, a leitura é um pouco extensa, mas eu creio que a palavra falará por si mesmo aos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Certamente comigo o Senhor fala de uma forma, dependendo da minha necessidade, e com você fala talvez um pouco diferente, mas no fim, tanto eu vou perceber o livramento que vem das mãos do Senhor, como o irmão vai perceber. Neste caso aqui é de uma prisão. Pode ser que nós estamos precisando de livramentos nessa vida, seja um livramento na vida espiritual, seja um livramento na vida material, seja um livramento de um desemprego e precisando arrumar uma porta aberta, mas o Senhor de várias maneiras fala ao nosso coração. O importante é nós crermos que há um Deus que faz o impossível, que Ele está acima de potestade, de reinos. Não adianta, às vezes os reis, os governantes, eles fazem ou maquinam uma coisa, o próprio Jesus muda tudo isso, basta Ele colocar as mãos. Vamos ler rapidamente então a palavra do Senhor, que está em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele e a Deus, por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele
os fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Vamos parar, meus irmãos, com a leitura. Já dá para nós entendermos bem o poder do nosso Senhor. A Bíblia diz que um rei, uma autoridade poderosa, se investe contra um servo de Deus, contra um homem de Deus chamado Pedro. E a Bíblia diz que Deus permitiu que eles fizessem até alguma coisa. Permitiu que ele fosse preso, permitiu que ele fosse acorrentado, permitiu que ele ficasse lá naquela prisão. Até aí Deus permitiu. Mas chega uma hora que Deus diz: basta, chega, chegou a minha hora, chegou o meu tempo, chegou o tempo que eu vá fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que enquanto eles esperavam tirar a vida de Pedro, o Senhor havia preparado para aquele grande homem um verdadeiro escape. Aos nossos olhos, impossível. Não tinha como escapar. Mas tudo é possível ao nosso Deus. Meu irmão, se você também passa uma luta, que é praticamente impossível você escapar, Jesus te fala nesta palavra, que ele não mudou. Assim como ele preparou o escape para Pedro, ele já está preparando um escape para você. Está preparando uma saída para você. E a Bíblia diz que a hora mais difícil, que é a hora que eles estavam saindo na porta de ferro, a Bíblia diz que esta porta não precisou ninguém colocar a mão nela, ela abriu por si mesma. E eu creio também, meu irmão, que na sua vida o Senhor vai fazer a mesma coisa. A porta mais difícil, a maior dificuldade, ela será resolvida por ela mesma. E Deus te dará vitória em todas as coisas. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. E que as mãos do Senhor te alcancem no transcorrer desta semana e te dê muitas vitórias. É o que desejamos no nome do Senhor Jesus. Amém.